A receita requer 200 g de manteiga sem sal para fornecer riqueza e umidade à massa. São necessários 200 g de açúcar para adoçar e contribuir para a estrutura do bolo. 4 ovos grandes são essenciais para ligar os ingredientes e adicionar estrutura e umidade. A receita inclui 100 g de farinha de trigo e 200 g de farinha de amêndoa para a base da massa, complementadas por fermento, baunilha e sal. A manteiga deve estar em temperatura ambiente para facilitar a mistura com o açúcar. A manteiga amolecida permite a criação de um creme homogêneo quando misturada com o açúcar. A textura macia da manteiga é crucial para a aeração adequada da massa. A homogeneidade do creme de manteiga e açúcar influencia diretamente a textura final do produto assado. O processo de cremar a manteiga e o açúcar é fundamental para a incorporação de ar e desenvolvimento de sabor. A temperatura ambiente ideal da manteiga varia entre 18 do 4C e 20 do 4C para obter melhores resultados na cremagem. A medição precisa de ingredientes é crucial para o sucesso de qualquer receita de bolo. Para esta receita, são necessários exatamente 200 gramas de açúcar. O uso de quantidades incorretas de açúcar pode afetar a textura e o sabor do bolo. A precisão na medição garante a consistência e a qualidade do produto final. A frescura dos ovos é crucial para garantir a qualidade superior da massa. Ovos frescos contribuem para uma melhor textura e sabor na preparação de massas. A utilização de ovos frescos influencia diretamente na estrutura e elasticidade da massa. A gema de um ovo fresco apresenta uma cor mais intensa e uma forma mais definida. O albúmen de um ovo fresco é mais denso e menos aguado. A qualidade dos ovos impacta na capacidade da massa de incorporar ar e crescer adequadamente. A medição precisa de 100 g de farinha de trigo é demonstrada para garantir a consistência da receita. Farinha de trigo sem fermento é utilizada para controlar o crescimento do bolo. O uso de farinha sem fermento permite um controle mais preciso sobre a estrutura final do bolo. A quantidade exata de farinha influencia diretamente na textura e densidade do bolo. A medição correta da farinha é um passo crucial para o sucesso de qualquer receita de bolo. A farinha de amêndoa contribui para um sabor rico e uma textura delicada em produtos de panificação. A medição precisa de 200 g de farinha de amêndoa é essencial para o equilíbrio da receita. A textura fina da farinha de amêndoa permite uma melhor incorporação aos ingredientes. O sabor sutilmente adocicado da farinha de amêndoa complementa outros sabores em um bolo. A farinha de amêndoa adiciona umidade e maciez à massa, resultando em um bolo mais agradável. A utilização da farinha de amêndoa pode melhorar a qualidade geral do bolo, tanto em sabor quanto em textura. A medição precisa de 1 colher de sopa de fermento em pó. É crucial para o crescimento adequado do bolo. O fermento em pó libera gás carbônico, o que faz a massa do bolo expandir e ficar leve. A ação do fermento em pó resulta em uma textura fofa e aerada, essencial para a qualidade do bolo. A quantidade correta de fermento garante que o bolo cresça na proporção ideal, evitando que fique maçudo ou ressecado. O fermento em pó atua como um agente levedante, promovendo a aeração e o aumento de volume da massa durante o cozimento. A incorporação homogênea do fermento em pó na massa é fundamental para uma distribuição uniforme do gás e um crescimento consistente. O extrato de baunilha é um ingrediente-chave para intensificar o sabor em receitas de bolo. A medição precisa de 1 colher de chá garante o equilíbrio ideal de sabor no bolo. O extrato de baunilha adiciona profundidade e complexidade ao perfil de sabor do bolo. A qualidade do extrato de baunilha influencia diretamente o resultado final do sabor do bolo. A adição de extrato de baunilha complementa outros ingredientes, criando uma sinfonia de sabores. O extrato de baunilha é essencial para realçar o sabor doce e aromático do bolo. A adição de uma pitada de sal pode equilibrar os sabores doces. O sal tem a capacidade de realçar os sabores dos demais ingredientes em uma receita. O sal atua como um intensificador de sabor,
elevando a percepção dos outros componentes. A quantidade de sal deve ser medida com precisão para evitar sobrecarregar o paladar. Untar e enfarinhar uma forma é essencial para evitar que o bolo grude após o cozimento. A camada de gordura impede a aderência direta da massa à forma, facilitando a remoção do bolo. A farinha cria uma superfície texturizada que auxilia na formação de uma crosta leve e evita o excesso de umidade. Utilizar uma forma de 22-24 cm de diâmetro garante um cozimento uniforme e a proporção correta do bolo. O papel vegetal é utilizado para forrar o fundo da forma, facilitando a remoção do bolo após o cozimento. O papel vegetal impede que o bolo grude no fundo da forma, garantindo uma superfície lisa e intacta. Para forrar a forma, corte um círculo de papel vegetal do tamanho do fundo da forma. Certifique-se de que o papel vegetal esteja bem ajustado ao fundo da forma para evitar que a massa do bolo vaze. A etapa inicial envolve bater a manteiga e o açúcar juntos. A batedeira elétrica é usada para incorporar ar na mistura, tornando-a mais leve. O processo de batimento continua até que a mistura se torne um creme fofo e claro. A textura fofa e clara é essencial para a estrutura e maciez do bolo. A aeração adequada contribui para uma distribuição uniforme dos ingredientes no bolo. Este processo garante que o bolo tenha uma textura ideal e um sabor equilibrado. A adição de ovos deve ser feita um a um para garantir a incorporação adequada à massa. É essencial bater bem a massa após cada adição de ovo para emulsionar os ingredientes. Inicialmente, a mistura pode apresentar uma aparência talhada devido à diferença de texturas. Ao continuar batendo, a mistura se torna homogênea, resultando em uma massa lisa e uniforme. A homogeneização da massa é crucial para a textura e o sabor final do produto. A adição de extrato de baunilha à mistura tem como objetivo realçar o sabor. O extrato de baunilha atua como um intensificador de sabor, complementando os demais ingredientes. A baunilha adiciona notas aromáticas e doces, equilibrando a acidez de outros componentes. A qualidade do extrato de baunilha influencia diretamente no resultado final do sabor. A quantidade ideal de extrato de baunilha é crucial para evitar um sabor excessivamente forte. A mistura homogênea de ingredientes secos é essencial para a consistência da massa. A farinha de trigo fornece a estrutura principal da massa. A farinha de amêndoa adiciona umidade e sabor à receita. O fermento e o sal atuam como agentes de crescimento e realçadores de sabor, respectivamente. A mistura de ingredientes secos deve ser adicionada à mistura de manteiga e ovos. A incorporação dos ingredientes deve ser feita delicadamente com uma espátula. A massa deve ser misturada até atingir uma consistência homogênea. É importante evitar misturar a massa em excesso para garantir a qualidade do produto final. A mistura homogênea dos ingredientes é fundamental para o resultado ideal da receita. A massa é vertida cuidadosamente na forma preparada. A espátula é utilizada para alisar a superfície da massa. A distribuição uniforme da massa garante um cozimento homogêneo. O processo de alisar a massa prepara-a para o cozimento. A adição de lascas de amêndoa à massa antes de assar serve como um elemento decorativo. As amêndoas conferem textura crocante e um apelo visual à apresentação final. Este processo simples eleva a estética do prato, tornando-o mais atraente. A decoração com amêndoas é uma etapa opcional, adaptável às preferências individuais. A disposição das amêndoas pode variar, permitindo personalização e criatividade. Este toque final agrega valor sensorial e estético ao produto final. O forno deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 180 do 4C antes de assar o bolo. O bolo deve ser assado por um período de 35 a 45 minutos para garantir o cozimento adequado. A inserção de um palito no centro do bolo é um método para verificar se está completamente assado. Um palito que sai limpo
indica que o bolo está totalmente assado e pronto para ser retirado do forno. Após sair do forno, o bolo deve arrefecer na forma por um período de 10 a 15 minutos. O processo de arrefecimento inicial na forma evita que o bolo se quebre ao ser desenformado. Deixar o bolo arrefecer permite que a estrutura interna se firme antes da remoção. A forma atua como um suporte temporário, prevenindo deformações durante o arrefecimento. O tempo de arrefecimento ideal garante que o bolo mantenha sua forma ao ser transferido. Remover o bolo antes do tempo pode resultar em danos à sua estrutura. O bolo deve ser cuidadosamente removido da forma após o cozimento. A remoção da forma evita que o bolo fique úmido e grudento. É fundamental deixar o bolo arrefecer completamente numa grade após desenformar. O arrefecimento na grade garante uma textura uniforme e evita a condensação na base. O processo de arrefecimento completo estabiliza a estrutura do bolo, facilitando o corte e o manuseio. Após o resfriamento completo, a decoração final do bolo envolve polvilhar açúcar em pó. O açúcar em pó é aplicado uniformemente para criar uma cobertura visualmente atraente. A camada fina de açúcar em pó adiciona um toque final de doçura e elegância. O açúcar em pó realça a apresentação visual do bolo, tornando-o mais apetitoso. A finalização com açúcar em pó é uma técnica simples que aprimora a estética do produto final. Tostar a farinha de amêndoa numa frigideira realça e intensifica o seu sabor natural. O calor suave e constante é essencial para tostar a farinha de amêndoa uniformemente, evitando queimar. A farinha de amêndoa torrada pode ser utilizada para adicionar um sabor mais rico a diversas receitas. O processo de tostar a farinha de amêndoa envolve aquecer, mexer e observar a mudança de cor. A tostatura leve da farinha de amêndoa libera óleos naturais, intensificando o aroma e o sabor. Adicionar raspas de limão ou laranja à massa pode realçar o sabor com um toque cítrico. As raspas de frutas cítricas contêm óleos essenciais que intensificam o aroma e o sabor. A quantidade de raspas deve ser moderada para equilibrar o sabor cítrico sem sobrecarregar a receita. As raspas podem ser adicionadas a diversos tipos de massas, como bolos, biscoitos e pães. Utilize um ralador fino para obter raspas delicadas e evitar a parte branca da casca, que pode ser amarga. Experimente combinar raspas de diferentes frutas cítricas para criar sabores únicos e personalizados. Para manter o bolo fresco, armazene-o num recipiente hermético. O armazenamento à temperatura ambiente é ideal para preservar a textura e o sabor do bolo. O bolo pode ser armazenado por 3-4 dias sem perder a qualidade, se armazenado corretamente. Recipientes herméticos protegem o bolo da umidade e de odores externos, prolongando sua vida útil.